Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações, para não perder nenhum dos lançamentos futuros do Mundo de Gelo e Fogo. E se aprecia o conteúdo do canal e deseja contribuir de forma mais direta com o seu crescimento, considere tornar-se parte do nosso clube de membros, onde você terá acesso a benefícios exclusivos como acesso antecipado a vídeos futuros, alguns vídeos extras para membros e um canal de comunicação direto comigo para sugerir novos temas. O link para o clube de membros, bem como os de todas as minhas redes sociais, estarão disponíveis na descrição abaixo. A Casa Darry, do Castelo Darry, é uma das principais casas aristocráticas da região do Tridente, tendo sido durante muitos séculos uma das famílias mais proeminentes do coração do continente, intimamente ligada ao poder central na capital dos reinos, até a queda da dinastia Targaryen. Seu escudo apresenta um arador em negro, operando um mecanismo de preparação do solo, sobre um fundo marrom aludindo ao próprio solo a ser trabalhado pelo agricultor, e suas palavras jamais foram reveladas canonicamente nos livros das crônicas, embora a expressão "nós semeamos, nós colhemos" possa ser ocasionalmente encontrada vinculada à casa, por razões bastante evidentes. A fortaleza dos Darry é, apesar de ancestral, um castelo tido como relativamente pequeno quando comparado aos castelos de outras casas nobres das terras fluviais, mas sua localização é bastante vantajosa aos senhores da casa, estando situado ao longo da Estrada do Rei, ao sul do Tridente e próximo à antiga vila de Lord Harroway. Existe ali bastante caça e um solo fértil e rico para o plantio, o que garantiu aos Darry uma posição de opulência e prosperidade ao longo de seus séculos de domínio sobre a região. Os Darry são uma casa antiga, que traça sua linhagem até os dias dos diversos pequenos reinados dos primeiros homens sobre o Tridente. Os registros mais antigos sobre a casa tratam dos dias das invasões ândalas, quando 3 dos filhos do Senhor de Darry empreenderam uma heróica resistência de 3 dias inteiros contra as investidas do invasor e senhor da guerra ândalo Vorian Viper, lutando sobre o Val da Viúva com bravura e valor, apesar de estarem numericamente e tecnologicamente em desvantagem, antes de serem finalmente suplantados e assassinados. Milênios mais adiante, um outro Lorde da Casa Darry lutou e morreu no contexto das guerras contra o ousado rei Arlan III Durrandon, do Reino da Tempestade, que invadiu o Tridente em busca de novas terras para incorporar ao seu reino. Os próximos registros sobre os Darry datam dos tempos após a conquista dos dragões. Depois que o rei Maegor I exterminou completamente a Casa Harroway por seu apoio ao príncipe Aegon, o não coroado, na luta contra o rei, no ano 44 após a conquista, as terras que anteriormente pertenceram aos finados Harroway foram redistribuídas entre os apoiadores do rei, e Lord Darnell Darry foi um dos maiores beneficiários dessa medida, recebendo todas as terras de cultivo que eram antes propriedade da casa extinta, o que aumentou em muito o território Darry e, por consequência, sua riqueza, poder e influência sobre a região. Com tal medida, os Darry se tornaram, efetivamente, não só uma das casas mais ricas do Tridente, mas também uma das casas nobres mais ricas em toda a Westeros, o que explica perfeitamente a extensão da lealdade Darry aos Targaryen daquele momento em diante, pois o governo dos dragões representou um período de grande prosperidade para a casa. 5 anos mais tarde, em 49, durante a grandiosa cerimônia do casamento dourado, o Senhor de Darry ficou marcado por celebrar de forma particularmente entusiasmada o novo monarca dos reinos, Jaehaerys I. Décadas mais tarde, com a explosão da Dança dos Dragões, os Darry se alinharam à facção negra de Rhaenyra Targaryen contra os exércitos verdes de Aegon II, auxiliando as forças da rainha durante a captura da fortaleza de Barreira de Pedra. Mas não levou muito tempo até que Sir Criston Cole trouxesse a derrota aos Darry, na luta às margens do Olho de Deus. E pouco tempo depois, coube ao irmão de Aegon, Príncipe Aemon, varrer o castelo Darry e todas as suas terras circundantes com fogo, montado em seu dragão Vhagar, o que representou um golpe duríssimo na riqueza e no poder dos Darry. O senhor da casa de então, bem como seu herdeiro, viriam a ser mortos nas ameias do castelo, vitimados pelas chamas de Vhagar, mas para a imensa sorte da casa, a esposa do Lorde e seus filhos mais jovens sobreviveram ao ataque, pois se encontravam refugiados nas adegas e porões de pedra sob a Torre do Arador, a principal estrutura de Darry, de modo que a casa conseguiu sobreviver ao terrível acontecimento através deles. Outros 2 Lordes de Darry ainda viriam a morrer antes que a Guerra Civil fosse encerrada.
Lord Derrick veio a morrer lutando durante a Segunda Batalha de Tumbleton, embora seu falecimento nunca tenha sido confirmado categoricamente, pois o corpo jamais foi encontrado, e Lord Roland foi morto por Boros Baratheon em pessoa durante a Batalha da Estrada do Rei. Mais tarde, durante o período regencial de Aegon III, o reino se encontrava em frangalhos e precisava ser posto em ordem. Em nome disso, Lord Daemon Darry esteve envolvido na retomada de Harrenhal, que fora ocupada pela feiticeira Alice Rivers, a amante do falecido Aemon, mas o senhor foi forçado a recuar às pressas para Darry após a morte de seu companheiro de combate, Sir Regis Groves, um dos cavaleiros brancos de Aegon. Anos mais adiante, Lady Rosamund Darry esteve entre as muitas senhoras presentes na corte durante o baile do Dia da Donzela, onde uma segunda esposa para o rei Aegon III seria selecionada, mas infelizmente para os Darry ela não foi a escolhida. Quando a primeira das rebeliões Blackfyre explodiu no reino em 196, os Darry, naturalmente, estiveram lado a lado com as forças de Daeron II na luta contra os rebeldes do Dragão Negro. Nesse contexto, o Senhor de Darry de então ordenou a destruição do dragão ressonante que se erguia por cima da estalagem do entroncamento, estalagem essa que se encontrava em suas terras, pois a visão do dragão de ferro enegrecido era interpretada por ele como uma alusão ao dragão Blackfyre, algo que ele não admitiria em seu território. No ano 209 após a conquista, um cavaleiro da casa, Sir Desmond Darry, esteve presente ao grande torneio na Campina de Valfreixo, com suas armas sendo avistadas por Sir Duncan o Alto. Em um determinado ponto não definido, a guarda real foi comandada por um indivíduo conhecido tão somente como o Demônio de Darry, o que sugere que sua origem estivesse no entorno do castelo Darry, e que ele pudesse ser até mesmo um membro da casa. Em anos mais recentes, Lord Darry tomou como seus protegidos e escudeiros os jovens Norbert Vance e Brynden Tully, o segundo dos quais viria a se tornar o famoso cavaleiro Peixe Negro. Durante o reinado de Aerys II, o mestre de armas na Fortaleza Vermelha foi Sir William Darry, um cavaleiro de renome ferozmente leal aos Targaryen, e Sir Jonathan Darry, outro dos cavaleiros da casa, endereçado por vezes apenas como John Darry, foi um de seus protetores juramentados da Guarda Real. Quando a rebelião de Robert se encaminhava para um melancólico final, com a derrota da Casa Real parecendo certa e com Sir John morto junto ao príncipe Rhaegar no tridente, Sir William acompanhou a rainha Rhaella e seu filho mais jovem, o príncipe Viserys, em sua fuga da capital até a fortaleza insular de Pedra do Dragão. Depois, com o nascimento da princesa Daenerys, a consequente morte de Rhaella, ainda em trabalho de parto, e com a notícia da morte de Aerys pela lâmina de um de seus próprios defensores, Sir William sabia que o tempo dos príncipes estava se acabando, e que em breve os cães do usurpador zarpariam em direção à fortaleza Targaryen, com o objetivo de executá-los. Por isso, ele os conduziu, na companhia de um pequeno punhado de homens e mulheres leais, através do Mar Estreito, até Braavos, onde pediu asilo para si, para seus apoiadores e para os príncipes Targaryen ao Senhor do Mar, imaginando que nem mesmo Robert Baratheon correria o risco de despertar a fúria do governante da mais poderosa das cidades livres, assassinando pessoas sob sua proteção. Sir William passou os anos seguintes como principal responsável pela segurança e bem-estar dos príncipes Targaryen, os últimos membros vivos de sua casa, naquela terra estrangeira, e foi também o responsável por negociar junto ao príncipe Oberyn Martell um acordo nupcial secreto, segundo o qual o príncipe Viserys se casaria a Arianne Martell, a filha de príncipe Doran, em troca do apoio militar de Dorne ao príncipe em sua eventual volta a Westeros, para retomar o trono do pai. Contudo, Sir William já era um homem velho e cansado e não viveria por muito mais tempo. Após sua morte, os poucos apoiadores que ainda restavam tomaram dos jovens príncipes tudo o que puderam e os deixaram à míngua, sozinhos para enfrentar um mundo sem nenhuma ajuda. Enquanto isso, de volta a Westeros, o novo rei não se esquecera da forma feroz que os Darry lutaram em favor dos Targaryen, e os faria pagar por isso. Para além da perda de seus 3 irmãos mais velhos no tridente, o novo senhor da casa, Lord Raymond Darry, perdeu também metade de suas terras, redistribuídas entre os homens e casas que haviam seguido Lord Hoster e seu apoio aos rebeldes, ao invés de permanecerem leais aos Targaryen a despeito da vontade de seu senhor suzerano. Os Darry perderam também a maior parte de sua riqueza material e quase todo o seu poder e influência, encolhendo de tal forma que se tornaram uma casa quase irrelevante dali em diante. Nos dias atuais, Lord Raymond continua a ser o senhor de Darry, governando suas parcas posses, e ainda sofrendo com uma profunda desconfiança por parte de seu monarca.
De fato, existem bons motivos para tal desconfiança, pois os Darry ainda mantêm em sua fortaleza diversos estandartes do dragão e outros artefatos que remetem aos Targaryen, o que demonstra sua fé ainda viva na Casa dos Dragões, mesmo após 15 anos do final da rebelião, como descobriu Tyrion Lannister totalmente ao acaso durante uma estada de passagem pelo castelo da casa. Para além de Lord Raymond, a Casa Darry ao final do terceiro século após a conquista é formada por Lyman, seu filho e herdeiro, Senhora Maria, a mais velha de suas irmãs, casada a Merryth Frey, o nono filho legítimo de Lord Walder, e atualmente residindo nas Gêmeas. Senhora Jane, a mais jovem de suas irmãs, casada a Sir Cleus Frey, filho de Aemon Frey e da Senhora Jenna Lannister, também é residente nas Gêmeas. A Casa Darry não possui casas menores a ela juramentadas.